O filho paga pelo pecado do pai? Um versículo como esse dá a entender que sim. Mas o ensino geral da Bíblia mostra que não. Como nós podemos então entender esse versículo? Porque o que nós temos aqui, quando o texto diz maldito seja Canaã, Canaã era filho de Cã. Por que ele tem que ser maldito e não seu pai? O filho responde pelo pecado do pai? O filho paga pelo pecado do pai? Quando nós olhamos o ensino geral, como eu mencionei, nós nos deparamos com Deuteronômio 24:16, vejam o que diz o texto. Deuteronômio 24:16, nós estamos corrigindo as visões falhas acerca de versículos como esse, a fim de que os irmãos não sejam levados por superstições e enganos de falsos mestres, não sejam explorados. Os falsos mestres ensinam essas coisas para arrancar dinheiro da gente. Quando um falso mestre ensina uma coisa dessas, maldição hereditária e coisa do tipo, ele faz isso para arrancar dinheiro de nós. Esse é o objetivo dele. Vejam, Deuteronômio 24:16, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. O livro de Deuteronômio deixa clara a questão. Os irmãos seguindo em frente na Bíblia, os irmãos chegam em Ezequiel 18. Nós aqui, nos nossos sermões, nós acabamos nos deparando com textos que raramente nós lemos nas nossas devocionais diárias. E há muitos textos com os quais nós não temos familiaridade, não são textos conhecidos, especialmente nos dias de hoje, quando os crentes não leem muito a Bíblia. Mas vejam, Ezequiel tem aqui um ensino interessante aqui. Vejam o que estava acontecendo nos dias do exílio babilônico. As pessoas estavam dizendo coisas estranhas. Estavam dizendo, olha, os nossos pais pecaram e nós é que estamos pagando o pato. Os nossos pais pecaram e nós é que estamos sendo punidos por aquilo que os nossos pais fizeram. Vejam o ditado que estava correndo em Israel naqueles dias. O texto diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 18:1, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, tinham inventado um ditado em Israel. Ezequiel 18:2 vai dizer aí qual é esse ditado. O texto diz, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que significa isso? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que significa isso? Eles comeram as uvas verdes e o resultado veio na boca dos filhos. É justo isso? Eles diziam, Deus não está sendo justo conosco. Os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que se embotaram. E aí o Senhor prossegue dizendo assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Era um mote constante, as pessoas repetiam isso. Estava na boca de todo mundo, as mulheres falavam isso, as crianças falavam isso, os jovens falavam isso. Era um ditado que virou moda, talvez tenham feito até corinho cantando isso aqui. Talvez os grupos musicais da época, os trios elétricos da época cantavam isso aqui. Virou ditado popular naqueles dias. E o Senhor diz, nunca mais digam isso. Nunca mais afirmem essa mentira. Ele diz, versículo 4, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Aqui, alma significa vida. A vida de todos é minha. Todos são meus, os pais e os filhos. Ele prossegue, a alma que pecar, essa morrerá. O pai pecou, eu o mato. A vida dele é minha, eu o mato. O filho pecou, a vida dele é minha, eu o mato. A alma que pecar,
essa morrerá. Então nós olhamos esse princípio presente no Antigo Testamento, o nosso senso de justiça se satisfaz. De fato, não é nada agradável conviver com a ideia de que eu como comida estragada e a minha filha passa mal. De fato, o nosso senso de justiça não é satisfeito por uma ideia como essa. Mas aí nós voltamos para o texto de Gênesis 9 e continuamos a nos deparar com essa oração em que Noé diz que maldito deve ser Canaã, filho de Cã, e isso por causa do pecado de Cã. Bem, como nós podemos conciliar as duas coisas? Aprendendo que a palavra de Deus não tem contradição. Ao que tudo indica, quando nós olhamos para algo assim, é que existe no Antigo Testamento, e notem bem isso, irmãos, porque isso tem a ver com o nosso modo de viver. Existe no Antigo Testamento o que pode ser chamado, um conceito que pode ser chamado de personalidade corporativa. E o que significa isso? Uma personalidade, a personalidade corporativa. O que é que isso significa? Isso significa que existe um liame, uma unidade muito grande entre pai e filho. Existe uma conexão muito forte entre pai e filho. E essa conexão muito grande entre pai e filho cria o que nós podemos chamar de uma influência parental. E essa influência parental, ela pode ser no sentido do bem, ou pode ser no sentido do mal. O que Noé previu aqui, quando ele fez essa súplica, o que parece que aconteceu aqui com Noé, que enuncia algo que pode ser considerado palavras proféticas, é que os filhos de Cã seguiriam exatamente o mesmo caminho do seu pai. Esse princípio da personalidade corporativa, esse princípio da influência parental decorrente da unidade pai-filho. Os filhos acabam recebendo, de um modo ou de outro, a influência daquilo que os seus pais fizeram. Aquilo que seus pais foram, o caráter que eles tiveram, o comportamento que eles adotaram, de alguma forma vai marcar a vida e o comportamento dos seus descendentes. E isso deve nos alertar. O que eu faço hoje pode influenciar os meus filhos, meus netos e bisnetos, moldando de alguma forma, por esse princípio da personalidade corporativa, moldando de alguma forma o comportamento deles. Graças a Deus isso nem sempre acontece. Isso é comum, mas não é uma norma. Nós percebemos que há exceções, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Nós percebemos que há exceções. Mas Noé percebeu que no caso de Cã, isso iria acontecer, e ele suplicou para que isso acontecesse. De modo que os descendentes de Cã teriam o mesmo comportamento dele, e seriam punidos por esse mesmo comportamento. E quando nós lemos na história bíblica o comportamento dos filhos de Cã, nós percebemos que eles imitaram o seu ancestral. Como eu disse, isso não é uma regra. Isso acontece. Isso acontece, mas não é algo fixo. Há exceções, claro, muitas exceções. Se eu perguntasse a vários irmãos aqui como era a conduta do seu nonão, o que vocês iriam dizer? Dos seus bisavós, o que vocês iriam dizer? Iriam dizer, pastor, graças a Deus ele quebrou essa influência. Isso não teve desdobramentos de tal modo que eu hoje tenha sofrido essas influências, pela graça de Deus. Mas, no caso dos filhos de Canaã, no caso dos filhos de Cã,
Isso aconteceu. E os filhos de Cã adotaram uma conduta tão suja, tão imunda, tão porca, cumprindo esse princípio da personalidade corporativa, sofrendo essa influência parental, que o Senhor os puniu na terra de Canaã quando Israel invadiu aquela terra. E os puniu pelos pecados deles, porque a conduta deles era uma conduta que imitava a conduta dos seus ancestrais. Se os irmãos olharem para Levítico capítulo 18, os irmãos verão práticas desses homens que são práticas aterradoras, práticas nojentas. Ler esse capítulo é até constrangedor. Nós lemos esses textos porque estão na palavra de Deus, e a palavra de Deus lida com eles de modo muito claro. A palavra de Deus, ela é muito aberta nessas questões para não deixar dúvidas. Ela não fala de modo figurado, ela fala de modo aberto. E ela fala das práticas abomináveis que aqueles homens, os filhos de Cã, realizavam na terra em que viviam. Veja Levítico 18. Veja aqui um quadro imundo. Se alguém fosse pintar um quadro mostrando Levítico 18, ninguém teria coragem de colocar esse quadro numa parede. É algo horrível de se ver. Estes povos estão sendo punidos porque eles são o reflexo e o desdobramento do que Cã foi. E pelos seus pecados, eles estão sendo punidos. E a terra vai vomitá-los, e expulsá-los, e consumi-los, porque eles praticam todas essas coisas. E, meus queridos, é de assustar, porque nós vemos todas essas coisas, todas, sendo praticadas a céu aberto, hoje, no nosso país. Irmãos, o Senhor não está feliz com o nosso povo. O Senhor, eu tenho medo de falar isso. Eu tenho medo de falar isso, confesso. Mas, quando eu olho essas coisas, eu ouso suspeitar que o nosso povo está debaixo da mais terrível maldição de Deus. Eu não posso afirmar isso. Não tenho revelação do céu, não sou profeta, não tive revelação nenhuma, não tive sonho nenhum. Mas quando eu leio textos como esse, conhecendo o Deus verdadeiro que não muda, eu ouso suspeitar que o nosso povo está debaixo da mais terrível maldição de Deus. O Senhor, na sua ira, tem tornado o nosso povo um povo que se comporta semelhante aos cananeus, o que não é diferente do comportamento de animais. Nosso povo se comporta assim, como animais. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Faça com que a sua palavra ecoe. Como disse um jovem teólogo que eu gosto muito. Ele disse: Senhor, faça com que a trombeta não pare de tocar em Sião. Que a trombeta não pare de tocar em Sião. Porque o nosso povo é um povo ignorante, e maldito, e sujo, e porco. E nós temos elementos para suspeitar que o Senhor virou as costas para nós. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia dessa terra. Porque os habitantes deste país, desde a sua juventude, fazem todas essas coisas que o Senhor abomina. Todas elas, sem exceção. E se orgulham disso. E se gabam disso. Em plena luz do dia. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país.